O ministro Alexandre de Moraes arquivou a petição 10.820, que concentrava as prisões em flagrante e desocupação de acampamentos pós 8 de janeiro de 2023. A decisão foi tomada porque a petição cumpriu seu objetivo com o exaurimento das diligências específicas. No entanto, as medidas cautelares impostas a alguns investigados, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de deslocamentos e redes sociais, permanecem válidas. O arquivamento da petição não afeta as ações penais e inquéritos individuais relacionados aos eventos, que continuam tramitando no STF. Até o momento, Berenice Leite, 1.402 pessoas foram responsabilizadas pelos atos, com 190 ainda presas e 1.878 denúncias registradas. Pois é, e eu me lembro bem que à época, né, nós estávamos ali no pós-eleição e muitos desses manifestantes estavam ali pedindo transparência nas eleições, né? Começaram a formar acampamentos nos quartéis generais porque achavam que ali dentro do perímetro, né, do exército estariam protegidos, porque seria uma área em que decisões judiciais, enfim, não poderiam os atingir. E nós vimos que nada disso valeu à época, foram considerados atos antidemocráticos. O próprio PL, à época, tentou ali contestar as eleições, tomou uma multa de 22 milhões de reais, né? Coincidências à parte, 22 era o número do Bolsonaro. E nós vimos toda essa aberração jurídica que hoje, né, colocou várias famílias numa situação muito difícil, né, idosas, idosos, trabalhadores, pais de família. A própria Débora do Batom, como ficou conhecida, né, um símbolo de uma mãe trabalhadora, cabeleireira, que estava ali no ato e acabou sendo condenada a um crime como se ela tivesse sido ali, né, acho que nem mesmo um homicida, né, um crime hediondo recebe uma pena tão alta. Então, Daniel, nesse momento a gente percebe que esse arquivamento de processos, né, condenações, enfim, que vão ficando cada vez mais brandas, é uma forma também do próprio ministro Alexandre de Moraes ir limpando algumas sujeiras que foram feitas ao longo do caminho. E no futuro, né, não sabemos como isso vai ficar. A dosimetria continua não valendo, mesmo o Congresso tendo votado ali, né, para a redução de penas dessas pessoas que já foram condenadas de forma injusta, e ele continua no controle, né, das vidas dessas pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que a gente torce para que, no mínimo, essa dosimetria comece a valer o quanto antes, mas está tudo concentrado nas mãos de uma única pessoa e que conduz esse processo, se incluindo também como vítima, né? Até porque a narrativa é de que havia um plano para enforcá-lo em praça pública. Então, daí a gente já vê, né, o quanto há uma criatividade. Conversas, só para finalizar aqui, conversas de um ex-assessor do então ministro relatou que ele costumava pedir criatividade dos funcionários de seu gabinete. Bom, e o Supremo Tribunal Federal vai retomar entre 26 de junho e 5 de agosto o julgamento de 12 casos relacionados aos eventos do dia 8 de janeiro. Entre os réus estão indivíduos com condições de saúde delicadas, como esquizofrenia, deficiência intelectual, depressão e histórico de câncer. A Defensoria Pública pede a absolvição imprópria de Renan Ferreira Silva, diagnosticado com esquizofrenia, alegando incapacidade penal. A defesa de Gesiel Rodrigo dos Santos argumenta que os seus problemas psicológicos surgiram depois da prisão. Já Abdias Joaquim dos Reis, com histórico de câncer e outras enfermidades, teve a sua participação nos atos contestada. Apesar das alegações das defesas, o relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Renan Gesiel e Abdias por associação criminosa e incitação ao crime, com pena de 1 ano de reclusão, substituição por penas restritivas de direitos, multa e indenização de 5 milhões de reais. Outros ministros, como Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Edson Fachin, acompanharam Moraes. Luiz Fux e Nunes Marques votaram pela absolvição. O STF também analisará 4 ações penais com acusações mais graves, com propostas de condenação de 14 anos de prisão para os réus. Marcelo Suano, em 1 minuto, sua análise.
Primeiro, eu não acredito que eles vão retroceder naquele caminho que eles já definiram. Mas é uma coisa que é uma lei da física, o que me traz sempre um questionamento por qual razão ele quer arquivar algumas coisas, ele está amenizando outro. Que lei da física é essa? É a lei da inércia. Ora, uma força só é freada se uma outra força de igual ou maior intensidade a confrontar no meio do caminho. Uma forma bem simples da gente entender. Não fica claro para mim o que eles estão temendo agora. Muito provavelmente eles devem estar tentando, já neste momento, criar a narrativa para se defender no futuro, dizendo, não, nós seguimos o processo legal. Não teve seguimento do processo legal, não. Eu não sou jurista, mas os juristas falavam, isso é uma aberração. Tudo que está sendo feito é nulo na sua essência. Mas o mais interessante para mim, eu me lembro daqueles personagens que foram julgados por aqueles juízes do regime da Alemanha na Operação Valkyria. Talvez esse seja o medo deles, de algo que possa acontecer no futuro. O que essas pessoas falaram para aqueles juízes? Eles falaram muito simples. Daqui a pouco a guerra vai acabar e o nome de vocês serão arrastados na lama que vocês produziram. Então nós não precisamos ter medo mais, porque cedo ou tarde isso vai acabar. Talvez essa seja a preocupação que esses indivíduos estão tendo nesse momento.